Estão me ouvindo bem? Não? Tô vendo bem. Pessoal, estão me ouvindo? Tô ouvindo bem. Sim, professor, tô ouvindo bem. Então tá bom. Pra mim não tá aparecendo aqui como... Tá aparecendo como se meu microfone tivesse desligado. Que louco. Boa noite. Então, só fazendo um remember da aula passada. Então, aula passada a gente acabou discutindo alguns pontos de como será o nosso semestre, né? E começamos discutindo um pouquinho sobre a contabilidade gerencial, a relação dela com a contabilidade financeira, um pouquinho do histórico dela, né? E paramos em um quadro onde faríamos um comparativo entre contabilidade financeira e contabilidade gerencial. Isso? Sim, não, talvez? Isso. Vocês podem falar comigo, tá? Isso. Me sinto Isso, professor. abandonado quando vocês não falam comigo. Ó, tadinho dele. Ninguém? Ninguém lembra? Ou ninguém quer falar comigo? Sim, senhor. Professor, acho que ele não tá ouvindo a gente. Obrigado pela participação da plateia. Não tá ouvindo, professor? Então vamos compartilhar o quadrinho, né? Professor, não fique, tá Professor, meu careta. áudio... Não tô ouvindo ninguém. Eita. Tá todo mundo falando. Hoje eu tô no vácuo, gente. Eu vou tentar sair e entrar novamente, só um pouquinho. Tá escutando, não? Não dá pra xingar então, que nem vai saber. Daí ele escuta bem na hora, Derek. Hoje a aula é livre? Não, eu só tô tentando resolver meu microfone aqui. Tá ouvindo agora, professor? Agora eu tô. Agora sim, então Hoje eu fechou. tava ficando angustiado aqui, ninguém falava comigo. Eu falei, ninguém quer falar comigo? Mas que bom, bom que voltou já. Então vamos compartilhar a tela para podermos começar. Então aqui está o quadrinho que a gente parou na aula passada, né? Onde a gente ia fazer um comparativo entre contabilidade financeira e contabilidade gerencial. Primeira comparação que a gente vai fazer é relacionada ao público-alvo. Quem é o público-alvo quando a gente pensa em contabilidade financeira? São usuários externos. Então, aquele público voltado para a utilização fora da empresa, o acionista, credor, governo, fornecedores. Então a gente pode ter uma série de usuários
E esses são mais voltados, então, para esses usuários externos. Já a contabilidade gerencial, ela é voltada para usuários internos. Então, mais voltados a funcionários, gerentes e gestores executivos em geral, né? Então, a primeira comparação que a gente pode fazer com relação ao público-alvo. Até desse grupo, quando a gente pensa em contabilidade financeira, tem alguém que é mais importante? Sim, não, talvez. Todos são importantes, eu acho. Todos. Mas tem um que tanto o IFRS quanto o CPC delimita como o mais importante. Os acionistas. Acionistas? Os acionistas, os investidores. Então, dentro aqui da contabilidade financeira, quem a gente tem de figura principal é o acionista, tá? Quem determina isso? IFRS Framework e CPC 00. Outra figura, com relação ao objetivo. Então, o objetivo da contabilidade financeira, reportar o desempenho passado com finalidades externas. Então, para desenvolvimento de contratos, análise das demonstrações, análise de possíveis investimentos na empresa. Então, aqui a gente pensa em informações relacionadas ao que já aconteceu. É isso que a gente demonstra, ou que a gente apresenta nas demonstrações, informações que já passaram. Sim, não? Sim, é o No que meio das já... demonstrações contábeis. Isso, tudo que já passou, a gente apresenta como uma espécie de um retrato através das demonstrações, né? Já a contabilidade gerencial é informar para a tomada de decisões internas feitas por empregados, gestores, executivos. Então, ela fornece também como feedback e controle do desempenho das operações. Então, ela tem basicamente 3 períodos para sua utilização. A gente pode falar que a gente utiliza informação passada, informação presente e projeções, informações voltadas para o que ainda vai acontecer. Por que eu tenho interesse na informação passada quando eu estou pensando na contabilidade gerencial? Para que me serve conhecer o meu passado? Comparações, né, professor? Histórico. Comparações para histórico. Então, para acompanhamento. Quando vocês planejam algo, vocês depois não querem acompanhar, ver se tudo que vocês planejaram deu certo? Querem, não querem? Sim. Então, o feedback e controle vem dessas informações atuais e passadas. E para a tomada de decisão, a gente precisa também ter as projeções para o que se espera para o futuro, né? Então, o objetivo da contabilidade gerencial ela é um pouquinho mais ampla, mas voltada sempre para os gestores, né? Restrições. Não, primeiro, temporalidade. Contabilidade, então, financeira, ela é uma contabilidade histórica e passada, né? A contabilidade gerencial, ela tem uma figura mais corrente e orientada para o futuro. E restrições, contabilidade financeira. A restrição são os regulamentos, então é uma contabilidade regulamentada, então a gente tem que seguir toda uma regra direcionada por princípio de contabilidade, né? E também por autoridades governamentais. É assim que funciona aqui no Brasil?
A gente tem muita regra para seguir na contabilidade financeira? Sim. Sim? Tem muita, Natana? Não tem CPC, não temos que seguir os pronunciamentos e... Mas é muito? Lógico, eu acho que é. Não, é bastante. Se a gente for juntar todos os CPCs, OCPCs e CPCs, a gente tem aí umas 3.000 páginas no total. É bastante coisa. Só que a vida do contador brasileiro não se resume a isso, né? A gente tem essa figurinha também, autoridade governamental. Também temos uma série de regulamentos a ser seguido que são definidos pelo fisco, né? Também tem muita coisinha que a gente se atenta nesse caso. Então ela é uma contabilidade muito mais engessada, né? Já a contabilidade gerencial. Então, não existe regra. Então, sistemas de informações determinados pelos gerentes para encontrar a real necessidade ou a definição da melhor forma ou a melhor informação para a sua tomada de decisão. Então, o contador que trabalha na área gerencial ele é um pouco mais livre. Ele tem mais liberdade de definir a sua forma de atuação. Por quê? Como não é apresentado para ninguém essa contabilidade, só para os gestores, é só o usuário interno que utiliza, eu posso fazer como eu bem entendo, né? É isso? Sim, não? Só para vocês lembrarem. Não, professor. Não? Poder pode, né? Mas não vai dar problema depois se você... Aí é outra coisa, né? Aí é que tá. Aqui a gente tem que atender a nossa necessidade na empresa. A única regra que a gente tem é essa. Um bom exemplo da diferenciação desses dois é na área de custos. Qual o sistema de custeio que a gente tem que apresentar aqui? Na regulamentada, tem algum específico? Posso usar o custeio variável aqui? Para minha contabilidade financeira? É por absorção, né, professor? Absorção. Então, contabilidade financeira só tem um sistema de custeio. Na contabilidade gerencial, eu posso usar outro? Tem outros? Eu nem lembro. Tem? Eu tenho um pouco de dificuldade nessa área de custos. Eu vou comprar um remedinho para memória, professor. Eu acho que tem o variável. O variável, né? Esse eu lembrei. Acho que tem um que eles chamam de ABC, né? É? Não sei. O que é o ABC? O baseado em atividades, né? Aí tem o custeio total, que é o RKW. Não sei se vocês viram esse. Acho que esse não. Acho que a gente ainda não viu esse. Esse é uma própria crítica do ABC. O próprio autor do sistema do custeio ABC criticou a própria criação com o sistema RKW depois. O Kaplan fez isso. Mas tudo isso vale somente em que área? Gerencial. No caso, você usa qual for mais viável para você? Qual for a melhor situação? O que te melhor atenda e que seja aplicável. Por que tem que ser aplicável? Será que implantar um sistema é fácil? Será que todo sistema de informação, não um sistema de informática, tá? Claro que o sistema de informática vai fazer parte disso tudo. Implantar um determinado método é sempre viável para todas as empresas? Não. Alguns vão ser mais complexos e demanda mais recurso para aplicação. Então eu tenho que aplicar um que seja
viável para minha condição e que atenda a minha necessidade de informação. A própria crítica do Kaplan ao sistema ABC é essa. Ele é um sistema de grande complexidade para implantação. Então ele acabou definindo como algo inviável para a maioria das empresas e migrou, acabou trazendo a ideia do RKW depois. Então a gente tem essa figura, tem que ser útil, mas também que seja possível, né? Tipo de informação possível. Então, na contabilidade financeira, a gente só tem medidas financeiras, né? Decisões, informações financeiras. Na contabilidade gerencial, financeiras, mais medidas operacionais e físicas sobre processos, tecnologias, fornecedores, clientes, competidores. Então, aqui me permite trabalhar com uma gama de informação muito maior do que somente as demonstrações contábeis. Um bom exemplo disso é o BSC, o Balanced Scorecard. Ele pode ter várias métricas de acompanhamento ou de controle que não tem derivação da contabilidade. Então, eu quero fazer uma métrica de assiduidade dos funcionários. Isso tem, né, nas informações contábeis. Na contábil. Eu consigo saber se o funcionário está faltando ou não está? Não. Não. Não, exatamente. Na gerencial eu consigo. Por quê? Porque eu posso buscar outras medidas que não são somente da contabilidade. Aí, o que vai ajudar isso na contabilidade gerencial? Eu consigo fazer alguma coisa com esse tipo de informação? Então, assiduidade dos funcionários. Não posso desenvolver até um incentivo, um sistema de incentivo para não ocorrer faltas? Sim. Mas isso tem a ver com a contabilidade gerencial? Tem. Eu acho que tem. Tem. Lembrando que a contabilidade gerencial é sempre maximizar a operação para garantir o lucro. E isso vai afetar no desenvolvimento operacional e, consequentemente, no lucro, né? Então, a contabilidade gerencial ela tem muito mais possibilidades de informação a ser utilizada do que a financeira, né? Natureza da informação. A informação financeira ela é sempre objetiva, auditável, confiável, consistente e precisa. Isso se reflete nas características das informações contábeis. Elas são objetivas, auditáveis, confiáveis, consistentes, precisas. As normas prezam por isso? Prezam, né? A contabilidade financeira ela é muito certinha em termos de informação gerada. Claro, não vamos pensar em possíveis desvio de conduta ou problemas de desempenho. Na contabilidade gerencial, ela acaba sendo uma informação mais subjetiva, de juízo, mas são válidas, relevantes e acuradas. Por que é uma natureza subjetiva e de juízo? Por que será? Tem juízo aplicado na contabilidade gerencial? Vocês já tiveram a disciplina de orçamento, não tiveram? Orçamento empresarial. Não. Não? Até onde eu lembro, não. Vocês têm E nem vamos ter, porque nesse período já tá todas as matérias.
Não, devem ter tido, pelo amor de Deus, alguém socorre. Não tiveram? Orçamento, nunca ouvi falar. Não. Não lembro. Sério que Não. vocês não tiveram, gente? Não Pior teve? que não. Eu acho que talvez esteja com o nome de finanças empresariais, né? A gente teve finanças empresariais. É, teve entre aspas, né? Porque o professor não ensinou bosta nenhuma. Não, não é para ser a mesma. Não? Orçamento, Teve, professor. Não teve, então. onde faz a projeção, orçamento de compra, orçamento de venda, produção, até projetar todo um balanço. Não. Então, a gente teve. E é uma das disciplinas mais legais que tem. Imagina. Fiquei assustado agora. Pode dar pra nós, então. Ou essa é uma disciplina que eu adoraria. Eu sou muito doido para trabalhar essa disciplina. Qualquer disciplina o senhor adora. Qualquer Não, mas, disciplina que o senhor adoraria dessa aula. mas gerencial não, orçamento empresarial tem um método um pouco diferente. Essa é bacana. Fiz uma experiência bem legal. Então, quando a gente pensa em juízo de valor na contabilidade gerencial, é por causa dessa figura. Futuro. Quando a gente pensa em futuro, não tem uma certa carga de opinião nossa? Eu acho que ano que vem vai estar bom. Claro que não é assim, né? Não é com base só no achismo, tem toda uma técnica para isso. Mas não vem carregado de juízo de valor? Sim. De subjetividade? Então, por isso, a informação ela acaba sendo levando muito em consideração a opinião e a vivência dos gestores que estão envolvidos. Agora eu fiquei pensando, fiquei chateado vocês não terem essa disciplina. A gente não teve muitas outras coisas, professor, não precisa ficar chateado, não. Não, mas essa Professor, na verdade, o professor que ficou encarregado de dar essa aula, ele até tentou dar. Eu lembro que a gente fez um trabalhinho que a gente tinha que ver os custos de um determinado serviço, no caso, né? Mas daí depois eles implantaram um sistema ali na Uniandrab que não funcionou, né? E era pra gente ter feito uma empresa do zero, né? Mas aí a gente ficou por conta, né? Não que alguém estivesse orientando a gente fazer todas as partes, né? Essa é um pouquinho diferente. Eu não sei se... Essa daí tá com cara de ser laboratório. É isso mesmo. Eu lembro de ter feito orçamento assim em finanças empresariais. O professor Marcos chegou e passou para a gente fazer o orçamento de uma casa, para construir uma casa, entendeu? E a gente tinha um projeto do condomínio e tal, tinha que decidir tudo, o condomínio, fazer o projeto, ver o custo de quanto custava uma casa, tudo, e abrir a empresa e depois... Só que não chegamos a fazer balanço... o balanço não chegamos a fazer. Mas toda a questão de custo a gente já viu várias vezes. Acho que em relação a abrir empresas, várias vezes. Nossa. Não, mas esse orçamento é um pouco diferente desse que vocês estão imaginando. Se o senhor ficou chateado, imagine a gente sabendo que vamos concluir o nosso curso sem ter uma das matérias importantes, né? Pensa no nosso nível de chateação agora. Não, mas agora eu tô pensando, eu tinha um tema para trabalhar com vocês mais para o final do período, caso o professor José não fosse trabalhar. Eu acho que eu vou encaixar um pouquinho de orçamento empresarial, então, para vocês. Porque ela tem tudo a ver também com a disciplina de contabilidade gerencial. Uma das principais ferramentas dentro das empresas é o orçamento empresarial. Então, não se preocupem, eu vou tentar trabalhar um pouquinho disso.
Se bem que uma das disciplinas que vocês poderiam utilizar todo esse conhecimento, vocês vão ter agora. Eu não sei quem que vai ser o professor. Eu acho que vocês vão ter agora, que é os jogos empresariais. Estão tendo isso? Sim, com a Nubia. Sim, vai ser com a Nubia. Sim. Quem tiver um pouquinho de conhecimento de orçamento empresarial vai nadar de braçada nessa disciplina. Isso eu posso garantir para vocês. Deixa eu ver se eu não tenho nada no meu pendrive, só para dar uma noção para vocês. Vou perder um pouquinho de tempo desse conteúdo. Não tá no meu pendrive. Só um pouquinho, gente. Vou pegar meu HD. Então, só para vocês terem noção do livro que eu e 99% dos professores gostam sobre esse assunto, é esse aqui. Ó. Deu para ver? Orçamento Empresarial do Welsh. E ele é um material muito bom sobre esse assunto. Eu estou vendo aqui no meu pendrive se eu encontro minha aula de orçamento. Ah, que porcaria, não tá aqui.
É uma pena, não tá aqui, tá no meu computador de escritório. Próxima aula eu vou mostrar para vocês o que a gente trabalha nessa disciplina de orçamento. Então, quais são as etapas de um orçamento empresarial? Eu passo bem rapidinho para vocês verem se lembram, se tiveram, se não tiveram, para a gente poder trabalhar esse assunto. Então, como a gente trabalha na contabilidade gerencial com essa figura mais subjetiva, claro, ela não vai nem ser possível de ser auditável, né? E não vai efetivamente ter uma precisão tão grande quanto a contabilidade financeira. Mas ela tem toda a sua importância no sentido de poder fazer a gestão da empresa voltada para o futuro. Quanto ao escopo, então o escopo de atuação da contabilidade financeira é altamente agregado, com relatório sobre a organização inteira. É verdade isso? Quando a gente faz um balanço, ela reflete toda a empresa? O balanço é fotografia, né, da empresa. Da empresa como um todo. Todo. Na teoria, pelo menos, né, professor? Mas quando a gente pensa nessa diferenciação, ela é. Porque a contabilidade gerencial ela tem um escopo mais descentralizado. Ela acaba sendo desagregada e com informações, ações e decisões locais. Então, quando a gente está trabalhando, principalmente em corporações maiores, até o melhor exemplo que eu gosto para trabalhar disso, a Unilever, né? Já falei para vocês por que eu gosto da Unilever por esses exemplos. Ela fabrica de pinico a bomba atômica, praticamente, né? De tudo. Mas eu desafio vocês a dar uma passeada no mercado e ver algum setor que não tenha algum produto da Unilever. Não é verdade? Tá ali no setor de higiene pessoal, produto de limpeza, produto alimentício, tem de tudo. Será que para gestão eu posso ter informação centralizada? Falar da organização inteira? Não dá, né? Para gestão, não tem como. Eu tenho que ter informação pensando em cada local, cada tipo de produto, cada planta, fabril. Eu tenho que ter informação mais detalhada. Às vezes eu tenho um determinado segmento que não me traz dinheiro. Pode acontecer isso? Sim. Dentre a minha gama de atividades, uma não me dá dinheiro. Então, se eu não tiver informação segregada, eu não vou conseguir ter essa informação. Não vou conseguir ver o que cada tipo de negócios traz de retorno. Então, isso até dentro do orçamento empresarial a gente tem como centro de lucro. Centro de custo, quem já ouviu falar? Só a gente vê um pouquinho de contabilidade de custos e deve ter uma galera que usa no dia a dia isso. Quem usa? Centro de custo. Eu também uso. Eu utilizo no meu dia a dia. Vocês sabem o que para que serve esse centro de custo? No meu caso, a gente utiliza para separar, no caso, digamos assim, uma certa despesa para cada departamento. Departamento de peças, de oficina, de vendas, enfim. Ó, a Natana já separou um tipo de orçamento. Eu uso para a mesma finalidade da Natália. Vocês trabalham com a parte do orçamento de despesas. É o comum que é da gente encontrar nas nossas áreas, contabilidade, administrativo.
Agora, se a gente for para uma área produtiva, essas áreas podem ser que não tenham centro de custo, mas comecem a ter a figura de centro de lucro. Por que será? Elas começam a ter possibilidade de gerar receita. Identificar o que é a vaca leiteira, o que é o abacaxi, assim como já vimos em cursos, né? Mas ali, quando a gente tem essa figura do centro de lucro, é que a gente tem uma unidade ou uma área que tem a possibilidade de geração de receita. Então a gente começa a ter a elaboração, o fechamento do orçamento empresarial nessa figura. Afinal, para a gente projetar uma demonstração de resultado e, consequentemente, um balanço, a gente precisa ter receita, custo e despesa, não é? Para isso existem essas figuras. Agora, Natana e Luiz, me respondam. A empresa de vocês tem um controle muito grande sobre esses custos? Tem. Tem? É bem separado. Sim. E tem um teto para utilização? Não sei informar. Eu não sei também. Se tem, eu não desconheço. Geralmente, a cada ano, quando a gente faz o orçamento empresarial, a gente planeja limites dentro desse orçamento. Então, o centro de custo ali da contabilidade. Quanto que pode gastar com folha de pagamento? Aí coloca um limite. Tudo isso para conseguir gerir a figura do lucro. Se todo mundo bater certinho as suas metas, gerar a receita que está estipulado, gastar o máximo do que foi delimitado, a gente consegue chegar no lucro que a gente mesmo determina. Então, a contabilidade gerencial e o orçamento empresarial tem toda essa possibilidade. Então, a contabilidade, finanças e contabilidade gerencial. Então, uma empresa existe entre outros objetos, aumentar a riqueza dos seus proprietários. É verdade isso? Sim, né, professor? Sim, né? Ninguém cria uma empresa se não for para ganhar dinheiro, para ter lucro. E quem fica como responsável para conseguir tudo isso? É a contabilidade gerencial? Não, são todos os gestores, todos. Então a administração cuida em determinar que produtos e serviços são necessários e em colocá-los na mão dos consumidores. E a administração financeira lida com as decisões sobre planejamento a fim de atingir esse objetivo de maximização do lucro e da riqueza dos proprietários. Então, como as finanças estão envolvidas com todos os aspectos operacionais da empresa, os gerentes não financeiros, assim como os gerentes financeiros, não podem efetivar suas obrigações sem informações financeiras. Procede isso? Todo mundo tem que conhecer um pouquinho das finanças da empresa? Acho importante, né? Para poder tomar extremamente importante. Planejar os próximos passos. Até para conseguir fazer a gestão da sua própria área, né? Será que então o gerente de RH tem que conhecer um pouquinho sobre os aspectos financeiros da empresa? Tem. Será que o gestor de compras tem que conhecer os aspectos financeiros da empresa? Tem. Por quê? Toda decisão precisa ser controlada para que ela efetivamente se concretize, não é? Não adianta a gente tomar uma decisão e deixar, vamos deixar funcionar, vamos ver o que rola. Não vai dar certo. Se todos os gerentes tiverem conhecimento do que está acontecendo com as finanças da sua área e um pouco do que acontece com a empresa,
a chance desses objetivos se concretizarem é muito maior. Então, as finanças usam informações contábeis para tornar decisões relativas à receita e ao uso de fundos para atingir esse objetivo, né? E a contabilidade geralmente divide esse processo em duas categorias, a contabilidade financeira e a contabilidade administrativa. Contabilidade financeira. Então, registra a história financeira da empresa e lida com criações de relatórios para usuários externos. E a contabilidade administrativa trabalha com informações financeiras úteis para se tomar melhor decisão relativa ao futuro. Essa contabilidade, em geral, é apartada da contabilidade gerencial e essa trabalha fornecendo dados para a contabilidade gerencial. Eu preciso ter desmembrado essa estrutura no meu organograma para funcionar? Não, não necessariamente. Mas dentro da área gerencial, da controladoria, a gente vai ter pessoas responsáveis por esse levantamento das informações que vão andar em paralelo lá com a financeira, para conseguir gerar a informação para tomada de decisão. Certo? Sim, não? Bom exemplo disso. Então, a gente está lá pensando no processo de custos da empresa. A contabilidade financeira vai fazer toda a contabilização pelo modelo de absorção, mas a gente vai tomar nossa decisão baseada no custeio variável. A contabilidade administrativa é que vai levantar essas informações existentes na contabilidade financeira para conseguir gerar a informação necessária para o custeio variável. Usa as mesmas informações, porém de modo diferente. Modo que vá representar o resultado daquilo que a gente planeja como informação. Então, o ponto fundamental da contabilidade gerencial é o uso da informação contábil como ferramenta para a administração do negócio. E é o processo de produzir informação operacional financeira, tanto para funcionário quanto para gestores. E deve ser direcionada pelas necessidades de informação dos indivíduos e deve orientar suas decisões, tanto operacionais quanto de investimentos. Então, quem define como a contabilidade gerencial vai funcionar é quem? Quem que vocês acham que define? Como vai funcionar a contabilidade gerencial? Gestor, ué? Os gestores. Eles vão necessitar de um determinado tipo de informação que vai determinar o funcionamento da contabilidade gerencial, né? A gente tem que ter a contabilidade gerencial sendo suporte, então, para esse processo de informação para tomada de decisão. Aí, claro, um dos principais sistemas que a gente encontra, sistema de gerenciamento de custos e de desempenho. Então, mudanças ocorridas nos negócios, a globalização, fez com que a gente tivesse mudança na forma de informação financeira e não financeira pelas empresas. É verdade isso? Teve mudanças? Não teve? Nos decorrer dos últimos 100 anos, vamos falar assim? As indústrias não se tornaram muito mais complexas do que eram. As empresas se tornaram muito mais complexas, né? Isso fez com que a forma
de atuação da contabilidade gerencial mudasse muito. Então, um novo ambiente de demanda de informação mais relevante relacionada a custo e desempenho acabaram surgindo. Então, as principais empresas utilizam o sistema de custo em geral para quê? Então, o primeiro exemplo que a gente pode dar: projetar produtos e serviços que correspondem às expectativas dos clientes e possam ser produzidos oferecendo lucro para a empresa. Custos me permite isso? Projetar produtos e serviços que atendam os clientes? Custos não é só para levantar o valor de quanto eu gasto para produzir algo? Professor, porque você pode fazer um levantamento de custo de um produto novo também, não pode? Pode. E posso Mas fazer o estudo. Que nem Diga. no caso do professor, para atender as expectativas dos clientes, que nem o nosso amigo Marcos ali tinha comentado, acho que acredito na aula passada, que ele vende bombom ou bolo, não me lembro. E que De tudo um pouco. e era um determinado sabor que era, digamos assim, não sei como falar, era o preferido dos clientes. Porém, um custo mais elevado. E ele, numa forma de alternativa de manter o mesmo produto, atendendo essa expectativa dos clientes, procurou alternativas de reduzir o custo dele, para não perder os clientes e também ter lucro nesse produto. Isso, exatamente. O exemplo do Marcos é bom, justamente para isso. Tanto para projetar algo novo, quanto para reestruturar algo que já funciona, né? Que era o bolo de frutas do Marcos. Então, o bolo de frutas, dependendo do período, a fruta se torna muito cara, né, Marcos? Isso mesmo. Aí o que sazonalidade. Qual é a solução? Substituir por algum que atenda o gosto do cliente e que ainda assim forneça o lucro. Exatamente. Na verdade, eu acredito que a fruta em si é barato. A questão da sazonalidade que vai variar, vai tornar o custo um pouco mais variável. Mas o que foi mais caro mesmo, que a gente não pode abrir mão, é a qualidade do leite condensado, por exemplo, que é muito caro o litro. Eu compro pacotes de 20 litros, entendeu? Então, se eu compro R$1.400 de leite condensado, entendeu? Vem, tipo, 90 litros de leite condensado. Então, você acha que é muito, mas não dá um mês, entendeu? Então, essa informação é interessante, Marcos. Veja, você está trabalhando só com informação de custo? Não é, né? Não. Você já delimitou ali quem que é o produto ou quem que é a matéria-prima que você pode mexer, quem que você não pode mexer, que vai afetar no gosto do cliente. Tudo isso já é uma informação operacional, não é? Exatamente. E a contabilidade financeira tenta ajudar nesse sentido. Não trabalhar, a contabilidade financeira não, a gerencial, desculpa. Ela tenta ajudar não só com a informação sobre quanto custou, por exemplo, o leite condensado, mas também sobre qual tipo de produto que você pode mexer, qual que você não pode, qual que vai afetar no processo produtivo. Então, contabilidade de custos e a gerencial permite tudo isso. Outro ponto, sinalizar onde é necessário realizar aprimoramentos contínuos ou mesmo descontínuos em qualidade, eficiência e rapidez. Então, eu preciso transformar um produto ou desisto desse produto. Vou mudar de produto a ser ofertado para o cliente. Aqui é onde a gente pode enxergar muito fácil isso. Montadora. Montadora, será que utiliza esse processo? Onde eu posso ter um desenho de um veículo onde eu posso aprimorar ele, ou mesmo chegar a um determinado ponto onde ele tem que
descontinuar e oferecer um novo produto. Ô, professor. Oi. Não, mas daí entra naquilo que eu estava falando, cara, como a Apple. A Apple, o notebook dela é o abacaxi. O celular é a estrela. Sim. O tablet, aí é a vaca leiteira. Sim. Aí entra você identificar isso, né? Sim. E ver qual que você consegue dar uma melhorada, qual que tá te dando mais lucro e não vai mexer. E esse processo faz ali parte do planejamento estratégico, né? E no veículo, será que a gente consegue enxergar bem esse processo também? A rapaziada vai enxergar mais fácil, vai conhecer mais fácil esse processo. Quando a gente fala em facelift, o que é um facelift? Ninguém arrisca o que é um facelift? Pode ser o da estética, meninas. O que eu não sei se é a mesma coisa, mas o que eu entendo é como se fosse o redesenho do design do carro ali, tipo, troca de lanterna, muda daquela lanterna, passa aquele batom no carro para vender. Isso, facelift é você dar vamos falar de maneira bem simples, é você só dar uma ajeitadinha. Exatamente. Né? Você não muda quem é, mas dá uma ajeitadinha. Isso a gente vê muito em carro, não vê? Muda um pouquinho, muda um detalhe na lanterna, um pouco do desenho do para-choque, mas o projeto, na sua grande parte, continua o mesmo. O projeto do Uno é o mesmo, de 1986, é o mesmo, até os locais do parafuso são os mesmos. São os mesmos, foi até 2000 até mudar o modelo. Não lembro agora exatamente o ano que mudou o modelo do Uno, mas ele é o mesmo. É o mesmo carro. As mesmas peças dão certo, só mudou os faróis e as lanternas, só. E isso vem para vários outros carros, né? Até que chega um determinado ponto onde o processo acaba sendo descontinuado. Um exemplo disso, o Celta. O Celta ele veio sofrendo facelift, veio mudando, até o momento que o pessoal já não conseguia aceitar mais ele. Aí ele descontinua e faz outro projeto. Então a contabilidade de custos vai ajudar em todo esse processo para tomada de decisão, né? Se faz só a mudança ou se encerra a produção e implementa um novo modelo. Também auxilia os funcionários ligados às produções nas atividades de aprendizado e aprimoramento contínuo. Nossa, será que vai ajudar até, né, nesse ponto a contabilidade? Contabilidade gerencial, né? Apesar que dentro da contabilidade de custos, da disciplina, a gente não vê tanto essa figura da perda como o pessoal da engenharia da produção vê, mas o próprio processo de perda vai ajudar nesse aprendizado e aprimoramento do processo de trabalho dos funcionários. Então, se a gente levar o conceito da engenharia da produção, para eles, a perda é todo gasto mal aproveitado. E quando eu tenho um funcionário mal treinado, vai acontecer isso? De repente ele apertou um parafuso um pouco a mais e espanou a roça. Ali você já começa a ter um processo de perda. Não é aquele igual que a gente vê na terminologia de custos, né? Aquele gasto, aquele consumo normal e não esperado, né? É um pouquinho mais abrangente, mas funciona para a contabilidade gerencial. Orientar mix de produtos e decidir sobre investimentos. Aqui até o que o Thiago tinha comentado, né?
A gente vai escolher qual produto que vai ser o abacaxi, qual vai ser a vaca leiteira, qual vai ser o estrela. E com base nisso, vai definir quem vai ser o carro-chefe, ou vai definir como é que vai ser composto o mix de produção e venda. Vai ajudar também na escolha de fornecedores. Vai ajudar na negociação de preços, característica dos produtos, qualidade, entrega e serviços com o cliente. Auxilia também a estruturar processos eficientes e eficazes na distribuição e serviços para os mercados e público-alvo. Então, a contabilidade de custos, junto com a contabilidade gerencial, ela permite essa série de informações. Até por isso que dentro da disciplina a gente traz muita coisa da contabilidade de custos, né? A gente acaba revendo e trazendo coisas novas. Mas, claro, somente o sistema de custeio não basta. As empresas precisam de sistema de custeio para realizar 3 principais funções: avaliar estoques e medir custos. Então, aqui a gente tem a utilização do custeio para contabilidade financeira. É para contabilidade financeira, é isso mesmo? Quando a gente pensa em custos para contabilidade financeira, é para valorização de estoque? Sim, não, talvez. Só acaba vindo um pouquinho lá do CPC 16, de estoques. A contabilidade gerencial. Hã? Aqui não, aqui é da financeira. Avaliação e medição de custos é específico, uma informação que a contabilidade de custo, um sistema de custeio, vai gerar para a contabilidade financeira. É a valorização dos estoques e, consequentemente, valorização dos custos das vendas. Mas ela também serve para estimar despesas operacionais, produtos e serviços clientes, e oferecer feedback econômico sobre a eficiência de processo a gerentes e operadores. Então, esses dois já estão mais relacionados à gestão. Então, o sistema de custeio não vai servir só para tomar decisão, ele serve tanto para contabilidade financeira quanto para contabilidade gerencial. E a primeira função decorre da necessidade de fatores externos à empresa, né? Investidores, credores, reguladores e autoridades tributárias. Até lembrando por que a gente se utiliza só o custeio por absorção. Tem um motivo na contabilidade financeira? São 2, basicamente. Quem lembra? Ninguém? Ninguém arrisca, nem uma bica. 2 fatores. Vocês ainda estão aí? Vamos ao primeiro. Esse é o mais fácil de lembrar. É o único que a contabilidade... o fisco aceita. Então, primeiro bom motivo para a adoção do custeio por absorção na contabilidade financeira, porque o fisco aceita. E segundo, aí esse é voltado para a contabilidade, é o único que atende plenamente os princípios contábeis, né? Então, por isso, a gente só pode usar ele. Então, como a contabilidade financeira ela vem desses princípios fundamentais, segue toda a normativa, tanto contábil quanto fiscal, essa primeira função vai atender esses usuários externos que utilizam a contabilidade financeira. E a segunda e a terceira função, aí vem da contabilidade gerencial,
Então, surgem das necessidades de compreensão e aperfeiçoamento por parte dos gestores sobre os aspectos econômicos inerentes à operação da empresa. Então, a primeira aqui, informação contábil. Gestão operacional. Então, as duas últimas figuras importantes para a gestão das operações da empresa. Então, como implementar um sistema? Será que é fácil? Será que é difícil? Aqui é mais o mesmo, vamos pular. Será que é simples, gente? Lembrando, não é a figura de sistema informática em si, por enquanto. É o sistema de informação gerencial. É definir toda a estrutura de informação que a contabilidade gerencial vai gerar. Será que é fácil? Será que é difícil? O que vocês acham? Ninguém arrisca? É difícil. Depende? Exatamente, depende. Depende de quem? Da empresa que a gente vai estar fazendo a implantação. Quanto maior a empresa, mais complexo se torna a implantação do sistema de informação gerencial. Quanto menor, mais simplificado fica. Porém, a gente não pode falar que mais fácil fica, porque a gente também depende muito da aceitação dos envolvidos, né? Todo o processo de implantação de algo novo, às vezes a gente depende da aceitação dos usuários, o que pode se tornar um pouquinho complicado quando a empresa for menor também, principalmente se for familiar, né? Empresa familiar, às vezes, é um terror para fazer isso. Então, informações precisas, oportunas e pertinentes sobre a economia e o desempenho das empresas são cruciais para o sucesso. E assim, para implantar um sistema de informação gerencial, deve levar alguns pontos em consideração. Que informação esse sistema deverá possuir para controle econômico e financeiro da empresa? Então, que informação que eu vou utilizar? Aonde que eu vou buscar essa informação? Nem sempre a informação vai vir só de dentro da empresa. Então, muitas informações são colhidas fora. Um bom exemplo, demanda de mercado. A gente da contabilidade tem que se preocupar com isso? Vocês já tiveram alguma rodada dos jogos empresariais? Não, ainda não. Não? Vocês vão ver que todo o pensamento do jogo empresarial vai começar ali na figura da demanda. Por que a demanda é tão importante para um sistema de informação? Eu vou conseguir pensar num planejamento se eu não conseguir entender quanto que o mercado vai consumir do meu produto? Não. Não. Ó, já estou dando dica para disciplina já, hein? Daqui a pouco eu estou jogando por vocês. Mas aí para você ter uma boa demanda, você precisa fazer pesquisa no mercado, professor? Depende. Se o produto vai vender ou não? Porque não é muito legal fazer, tipo, um produto que ninguém compra depois? Também, mas vamos pensar que a gente já está trabalhando em uma linha de produtos que é comumente aceita. Eu vou ter que conhecer quanto que o mercado tem? Sim. De aceitação? Vou. Vou ter que conhecer os meus concorrentes? Sim. Vou. Isso são informações da própria empresa? Não. Ou tá lá no mercado, vou ter que ir lá no mercado buscar? Vou ter que buscar entender. Sim. Vou ter que buscar uma fonte de informação para gerar esse sistema. Então, posso ter informação gerada fora, quanto informação gerada dentro da empresa. Até aqui é um nicho de mercado, né?
prestação de informações de mercado, um nicho de atuação. Tem gente que vende informação. Outro ponto. Hã? Sério que tem gente que vende informações? Sim. E você vive disso? Tem gente que vive. Não, eu não. Não, tô falando que a pessoa vive de vender informações. Sim. Interessante. E tem gente que ficou bilionário desse jeito. Interessante. Só que, claro, tem anos de atuação e é uma informação vendida específica, que daí é informação financeira, né? Sim. E a própria Bloomberg. A Bloomberg, ela é uma gestora de informações. Uhum. Ela vende informações para o pessoal tomar decisão se vai investir ou não. Não só para isso, né? Mas essa é uma das principais que vem na nossa cabeça. Sim. Assim como tem gente que vende informação sobre o mercado, né? Claro que esse foi um ano atípico para todo mundo que pensou em informação, né? Ninguém conseguiu acertar. Não, gente, pior que foi um ano que realmente vai ficar na história, não só pela pandemia em si, mas também por essa série de desencontro financeiro que teve. Outro ponto que a gente também tem que levar em consideração, né? É o que levar em consideração na decisão entre comprar pronto e desenvolver um sistema próprio. Nossa, mas tem como comprar pronto? Um sistema de informação gerencial? O que vocês acham? Tem como comprar uma determinada ferramenta que já me traga a informação? Tenho. Quando a gente fala da figura do ERP, né, Sistema de Informação Gerencial, ele leva em consideração isso. Ele é uma ferramenta utilizada nesse sistema de informação. E tem alguns que são engessados. Você pode comprar já essa fonte de informação pronta. Assim como você pode comprar um que seja, digamos assim, customizável, ou mesmo, em casos até mais extremos, desenvolver do zero. Até que o banco gosta muito dessa parte. Outro ponto que a gente leva em consideração. Como a controladoria pode ser mais eficaz pela utilização da informação contábil abrangente? Então, fazer todo esse processo de adoção vai ter custo? Vai, né? E muitas vezes não é barato. Fazer toda a implantação do sistema gerencial, às vezes dá muito trabalho. Leva muito tempo e investimento. Mas às vezes esse investimento acaba se pagando, né, professor? Determinando, né, conforme o sistema que você implantar, vai conseguir, digamos assim, mitigar alguns erros que futuramente poderiam acontecer e não vão devido a esse sistema. Não só o erro, mas a própria melhoria na informação para decisão. Exatamente. Ô, professor, deixa eu perguntar uma coisa. Oi. Por que quando a gente responde uma coisa, o professor coloca a gente em dúvida? A gente até tem certeza do que está respondendo, mas o professor, será? É ruim. A gente não vai responder mais nada, porque a gente não tem certeza. Não, mas é uma maneira que eu acho assim para que vocês tentem afirmar com convicção. É só um jeitão, Natana, não se preocupe. Tá bom. Para instigar o debate, né, na verdade. Para ver se alguém vai contrapor. Então, mas não se eu falar assim, em geral, não é que tá errado, tá? Não se preocupe. Podem responder que não tem problema. E mesmo se errar também, não tem problema nenhum. Afinal, ninguém nasce sabendo, ninguém nasceu sabendo. E na verdade, ninguém consegue saber de tudo, né? Então, igual você comentou, Natana, a melhoria no sistema,
ou a implantação vai ser válida quando eu conseguir tornar a minha controladoria ou minha área de gerência contábil mais eficaz. Então ela vai melhorar os controles, vai melhorar as informações para decisão, a ponto de conseguir pagar esse investimento. Aí, efetivamente, a gente passa a pensar isso não como um custo, mas como um investimento, né? Outro ponto que a gente tem que levar em consideração: diálogo com os ERPs. Então, eu tenho que ter um sistema integrado de gestão que permita atender o que a gente espera como sistema de informação gerencial. Isso vale também, às vezes, para não comprar ferramentas maiores do que a gente necessita. Por que isso? Será que toda empresa precisa de um SAP da vida? Quem de vocês já trabalhou com SAP? O que é um SAP, professor? Eu não consigo falar o nome, porque é um belo de um palavrão em alemão, mas ele é hoje é o maior ERP do mundo, né? Então... Professor, eu trabalho Oi? com o SAP. Ele é um sistema simples, Luana? Não. Depois você acostuma, mas no começo, assim, parece bicho de 7 cabeças. Mas ele tem muita informação lá dentro? Tem, muita. Muita. Por isso que ele é um software muito caro. Então eu tenho que analisar, será que meu sistema de informação gerencial precisa de uma ferramenta desse porte? Às vezes não. Então hoje a gente tem ERPs de vários portes, né? Desde pequenos softwares a grandes ERPs como SAP, ou de médio porte como o TOTUS, o Sapiens, que é quase que a gente confunde o nome quando a gente vai falar. Mas tudo isso, a escolha vai depender dessa ferramenta também. Vou contar um caso que aconteceu lá em meados dos anos 2000. Café Damasco tentou implementar o dito SAP. Custou uma bagatela na época, 6 milhões de reais. Então, lá nos anos 2000, hein? Quanto será que não estava valendo hoje? E não foi bem sucedido. Tiveram alguns problemas na implantação. E, dentre esses problemas, um dos principais foi a não aceitação dos próprios usuários. Foi perdido essa implantação e acabaram tendo que escolher outro sistema que efetivamente funcionasse para gerar a informação necessária. Escolheram depois o DataSul, né, que acabou virando não, né, ele foi uma série de incorporações aí que pegou a Microsiga, Proteus, virou uma empresa só hoje em dia, né? E perdeu-se todo esse investimento. Tudo isso uma falha de desenho nesse processo de implantação. Também a gente tem que levar em consideração os requisitos necessários para implantar um sistema de informação contábil voltado para o usuário. O que eu vou precisar atender dentro da contabilidade. Então ali, quando a gente fala em lançamento com centro de custo, aqui a gente está pensando em informação voltada para o usuário, voltado para o sistema de informação. Então ali a gente vê que não é tão simples o processo de implantação de um sistema de informação, né? Então, no momento atual, a gente caracteriza por uma intensidade de mudança significativa, assim como o desenvolvimento tecnológico,
Aumento de competitividade, complexidade do ambiente econômico e a globalização, então, coloca todas as empresas diante de desafios novos e diários, fazendo com que as ferramentas da contabilidade gerencial se tornem cada vez mais importantes dentro das empresas que pretendem efetivamente ganhar espaço, conseguir um bom desempenho nessas suas atuações. Dúvidas, perguntas até aqui? Questões? Talvez, não, é possível, quem sabe. Não, foi quase tranquilo. Não. Atribuímos. Então, vou falar um pouquinho sobre controller, suas funções, mas não vou falar muito hoje. Primeiro, o que para vocês é um controller? O que leva esse nome? De onde que ele vem? Quem que controla? Aquele que controla? É aquele que analisa as informações prestadas pela contabilidade para auxílio na tomada de decisões. É que lá no escritório o controle tem uma função diferente, acho. Por quê? Explique, Ele Daniel. só... Não, ele só recebe... Hã? Ele só recebe, tipo, e-mails, informações e repassa pra gente fazer cálculo e afins. Ah, tá. É um pouco É uma função bem básica. Isso. Porque o controller, na sua essência, ela vem dessa palavra controle, mas ele acaba desempenhando toda a atividade de gestão, né? Todo o processo de gestão da informação contábil. Então, quando a gente pensa em funções de um controller, a gente pensa que ele faz parte da cúpula administrativa, da gestão da empresa, né? Participando nos processos de planejamento e controle empresarial, capacitando gerentes e administradores a planejarem, executarem e controlarem adequadamente as atividades da empresa, utilizando com eficiência e eficácia os recursos que são colocados à disposição desses gestores, então, possibilitando atingir a missão e o objetivo da empresa. Então, ele é uma pessoa que só faz a gestão da informação? Não. Não. Ele faz a interpretação dela também, né, professor? Eu Também. acredito. E outro ponto, faz o acompanhamento dessas implementações de decisões. Então, ele sozinho não vai fazer muita coisa, né? Por isso ele está sempre vinculado a todos os gestores, possibilitando que eles também alcancem os objetivos esperados deles. Então é comum a gente ver controller dando treinamento para os outros gestores, tá? Então o controle ele acaba tendo sempre uma visão ampla da organização e conhece a fundo todas as informações. Por isso sua função é elaborar, analisar e interpretar. Então aqui, vem aqui o Luiz, a Natana, a Daniela falaram, né? Que eles também elaboram, analisam e interpretam os relatórios de acordo com as necessidades dos usuários. Então ele atua como um facilitador da informação. Será que é isso mesmo? Eu acredito que sim, professor, porque não adianta você ter uma informação e não saber o que ela representa ou significa. Exatamente. E se eu falar para vocês que depende? Tudo depende dessa vida também, né, professor? Então, nada é certo. O controller, na sua plenitude, é isso. Na sua plenitude. Porém, a gente tem ainda um processo de mudança cultural. Ainda existem os controles que atuam de maneira
vamos falar assim, imparcial. Quase como só um gerente da contabilidade. Então, basicamente, a gente encontra duas formas para essa atuação. Primeira, e ainda mais comum aqui no Brasil, ela é parecida com a função do contador geral. Então, ele vai estar situado num organograma como um órgão de linha subordinado a um diretor financeiro. E como atribuição básica, são semelhantes de um contador geral ou um gerente de contabilidade. Então, ele se responsabiliza pelo conteúdo das informações geradas e em muitos casos, o profissional que ocupa esse cargo é um ex-contador que está fazendo carreira na empresa e mesmo assim ele ainda continua com a figura de contador técnico responsável, aquele que assina o balanço. Então ele faz gestão da informação? Faz. Mas ele ainda está voltado para a contabilidade financeira. Ele ainda tem muita pendência ou muita amarração com a contabilidade financeira. Ele depende muito do diretor financeiro para sua atuação. Aonde que a gente encontra essa figura no Brasil? Será que a gente tem? Se a gente pensar em empresas de médio porte, e principalmente empresas familiares, abisquei tudo, está aqui a forma como o controller vai funcionar, ou como ele vai exercer a atividade. É exatamente desse modo. E a segunda função, a segunda forma de atuação, é considerada mais correta, e ele é um órgão de staff, ligado diretamente à alta administração, funcionando como filtro de informação gerada pelos setores da empresa. Então, como função básica, ele tem a garantia de que as informações cheguem às pessoas certas no tempo certo, e não sendo responsável pela elaboração das mesmas, mas sim pela compilação, síntese e análise. Então, quando a gente pensa no controller atuando como um controller pleno, ele vai ser o mesmo responsável pela contabilidade? É ele que se responsabiliza pela contabilidade? Não. 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 Ele informações. Como, Laninelli? Ele gerencia as informações. Isso, ele vai estar ali para fazer essa intermediação. Ele recebe a informação, dá o devido tratamento para encaminhar para a alta administração, para os gestores. Assim como ele também funciona de filtro, trazendo a informação gerada pela alta administração para ser repassado para as áreas. Então aqui a gente desvincula a figura da área de contabilidade com a área de controladoria. Então como é que seria esse organograma como função ideal? A controladoria aqui fazendo um fluxo de informação para a alta administração, assim como para as áreas, e recebendo essas informações e repassando para as demais áreas de funcionamento. Então, vocês podem ver que a contabilidade geral, contabilidade de custos, contabilidade fiscal, fica totalmente desvinculada da controladoria. Isso seria o desenho considerado ideal. Nem sempre isso funciona, tá? Então, o que eu falei, quando a gente pega empresas de médio porte e principalmente empresas familiares, esse controller vai vir aqui para baixo como uma área vinculada ao diretor financeiro.
Tranquilo até aqui? Essa função da controladoria? Sim. Então, O controle ganha bem, professor? Depende. Qual dos dois? Porque tem... A gente pode falar dessas duas faixas salarial. Tá, qual ganha mais? A segunda aqui. É, óbvio. A segunda porque ele é visto como uma pessoa extremamente relevante para o processo da empresa. Uhum. Aqui a gente vai estar falando tranquilamente de salário de 40, 50 mil reais por mês. Ô, louco, como você faz para tornar controle, professor? Olha, muito estudo. Primeira coisa. Muito estudo. Inglês. Ah, aí ferrou já. Infelizmente, a controladoria acaba esbarrando muito com o inglês. Eu vejo muita gente perdendo vaga boa pelo inglês. Ah, mas por que será, professor? Por que precisa tanto de inglês? Não é requisito do cargo, tá? Não é que seja fundamental para ser um controller. Só que o problema é que a gente vai se comunicar com gestores, muitas vezes, de outros países, né? Uhum. E, claro, vai demandar de conhecimento não só de contabilidade, mas de administração também. Então, quando a gente pensa no trâmite empresarial, ele vai ter que conhecer na sua essência. Então, aqui a gente vai estar falando de salário realmente muito alto. Uhum. Aqui já não é tanto. 10, 15 mil no máximo. Porra! Como não é tanto, professor? Mas lembrando que ele vai ser um gerente contábil, né? Então ele tem um salário desse, ele é razoável para um gerente contábil. Ah, sim. Só que, claro, também vai demandar muito chão. Vai ter que demandar experiência, tem tudo isso, né? Uhum. Então, o mais legal é entrar em empresa que você consiga atuar numa controladoria nesse formato. Aqui, muitas vezes, a gente acaba virando analista contábil, praticamente. Se a gente entrar como posição de analista, né? Uhum. Mas são dos dois salários mais altos da contabilidade que eu vejo. É a controladoria e a figura do tributarista. O tributarista ganha horrores. Precisa ser contador para as duas? Não. Agora eu fiquei nessa dúvida. Precisa ser contador para ser controller? Eu acho que não. Você pode ser administrador, não pode? O controller da empresa que eu trabalho hoje, ele é administrador, não é necessariamente contador. Uhum. Não. A não ser que seja nesse primeiro caso que eu falei, né? Uhum. Se ele vai assinar o balanço, ele tem que ser contador. Mas na grande maioria dos casos, ou na grande maioria não, né? Na sua essência, um controller não precisa ser contador. Assim como um tributarista também não precisa ser contador, né? Sim. Então as áreas rentáveis a gente concorre. Sacanagem, né? E se eu falar para vocês qual o curso que mais incomoda a gente, não é nem ADM nem economia. É o quê? Direito? A cara dele é... Engenharia. Capaz. Uhum. Engenharia do quê? Pera aí, engenharia do quê? Qualquer engenheiro pode atuar. Sério? Aham, mas por que eles têm uma facilidade absurda para entrar nessas áreas? Durante o curso deles, eles têm um desenvolvimento muito forte, tanto de raciocínio matemático, quanto de raciocínio lógico. É óbvio. Isso faz com que eles tenham facilidade na área de controladoria. Mas eu acho que deveria ser proibido. Engenheiro, engenheiro, contador, contador. Infelizmente. Ali, administrador, economista até vai. Agora, engenheiro? Eu falo, olha, para falar a verdade para vocês, o melhor controle que eu já trabalhei na vida era um engenheiro. Engenheiro aeronáutico. Pelo amor de Deus.
Só que também o cara formado no ITA, tem um pouquinho de O cara era rico. bagagem. A pessoa formada no ITA, marcada até para fazer cirurgia. Pequena... Gente, mas ué, só da pessoa entrar no ITA já é uma coisa de maluco. Eu fiz o vestibular pro ITA, eu quase morri na prova. Ô, louco. Pra vocês terem ideia, eu sou ruinzão em português. Eu adoro matemática. Minha melhor prova foi de matemática, de português. É tão difícil. Tá errado, então, professor. Você adora matemática. Mas vocês verem, o melhor controller que eu já trabalhei era engenheiro aeronáutico. Meu Deus. Então, não existe restrição de mercado para controladoria, né? Que exige conhecimento das mais diversas áreas. Precisa conhecer da contabilidade, precisa conhecer de administração, precisa conhecer da área tributária, precisa conhecer um pouquinho da área produtiva. Então, ele tem que estar ali com uma visão bem ampla do processo empresarial. Não precisa de registro nenhum para isso. Então, a gente pode falar que diante dessas inovações, a contabilidade não pode ficar alheia desses avanços e é preciso que ela ocupe um espaço atuante e preciso. Por isso que a gente vê muitos estudos na área de contabilidade gerencial. Existe uma gama para ser explorado, ou seja, é uma área de pesquisa muito fértil ainda para desenvolvimento. Então, daí a necessidade de se dar um novo enfoque, o de não apenas registrar números, mas controlar, mostrar caminhos e direções. Então, a controladoria é, na verdade, um departamento que registra os fatos ocorridos, e sua inovação é no sentido que, registrando esses fatos, consiga projetar a situação real da empresa, visando sempre pontos estratégicos presentes e futuros, buscando, então, auxiliar, assim, na tomada de decisão. Quais as características do bom controller? Então, ele é considerado executivo de norma, precisa conhecer, então, de lei, né? De controles, precisa conhecer de processos, de metas, objetivos, então precisa conhecer da área de planejamento estratégico, precisa conhecer de orçamento, precisa conhecer de contabilidade, de finanças e também de informática. E sua função principal é obter, gerar e interpretar informações que possam ser usadas nas políticas empresariais. Então, um contador, para ser considerado completo, ele tem que ter um bom conhecimento de praticamente todas as áreas da empresa. Tranquilo, gente? Então, aqui a gente vai chegando na figura do processo de controle, que a gente vai trabalhar na próxima aula. Tranquilo? Então, controle a gente vai passar a discutir um pouquinho na próxima aula. Hoje eu queria chegar até essas características do controle. O senhor não vai se aprofundar muito, porque o professor José Neto vai passar essa parte para nós, né? Vou passar bem superficial. Ah, tá. Mas só para falar que eu falei também, até por estar envolvido com as duas áreas tão intimamente relacionadas, eu vou passar bem rapidinho. Uhum. Eu sei que vocês querem mais cálculo, né? Vocês já estão... Não, eu cansei de cálculo, professor. Não quero. Cansou de cálculo? Ah, não. Mas de custos? Custos é legal. Ah, custos não, perícia mesmo. Vamos tá matar uns períodos aí. Chega, professor. Só passa esse período assim, pegue bem leve com a gente, tá? Não, esse tem que pegar mais pesado. Tá não, pelo amor de Deus, você já tá se arrastando para terminar isso. 4 anos, ninguém merece. Literalmente se arrastando. Gente, eu pensava a mesma coisa. Olha quanto tempo eu fiquei estudando depois. Mas aí, escolhe cada um, né? Depois eles voltam a estudar. Eles, porque eu não estudo mais, né? Então, depois eles voltam. Mas agora ajuda nós a terminar isso. Voltamos para pós, outra graduação, doutorado, mestrado.
Doutorado e mestrado é mais útil para quem quer lecionar. Então deixa quieto. Ele não tem uma valorização profissional ainda, né? É um erro, Vamos pra pós. Aqui no Brasil ele ainda não tem peso. Né? Mas para quem não pretende lecionar, a especialização é que é o útil, né? O que vale a pena. Uhum. Mestrado e doutorado, a não ser que vocês vão para um mestrado profissional, que ainda são pouquíssimos aqui no Brasil, né? Como assim um mestrado profissional, professor? É que tem diferença na forma de estudo, né? Mestrado acadêmico, você se preocupa em uma produção científica. Mestrado profissional, ele é mais voltado para o desenvolvimento de um produto, que eles chamam. Ou seja, é mais voltado para algo prático. Resolver um problema existente. Entendi. Só que não tem aqui em Curitiba, eu sei que tem na USP, acho que tem no Espírito Santo, são acho que uns 6 só que existe no Brasil, é bem pouquinho ainda. Então, não sei se o pessoal arriscaria. Tranquilo, gente. Então, lembre-se, tem a questãozinha para vocês responderem. É uma questãozinha sobre a característica do controller. Mas está bem molezinha lá, só para bem tranquilo chamar de você. Não, tá, nossa, assim, sim, tá fácil. Se você sabe ler, marque a alternativa tal. Tá bem bobinha, assim. Eu não vou por questão difícil lá, não. Só para ver. É só pra marcar a presença, né? Então não faz sentido nenhum, né? Pera aí, repetir. Ficou conflitante as vozes. Sandra, pode falar. Sandra? Se errar a questão. Se errar? Ih, não ganha nem o ponto, nem a presença. Credo, professor. Então põe de novo lá para mim, porque eu errei. Sério? Sério, fiquei em dúvida entre duas lá, que raiva. Foi responder antes do final da aula, viu? Mas mesmo com o que você falou aqui, eu ia ficar em dúvida igual. Não, mas essas de presença, diferente se vocês acertarem ou errarem, eu vou dar ponto e a presença com certeza, né? Então essa é só para efetivo controle. E o ponto é só de brinde, para vocês evitarem de pegarem e se por final. acaso faltar alguma coisa lá, você pega dali. Hã? Se lá no final faltar alguma coisa, você pega desses pontinhos ali. Não, mas eu já vou dar um ponto já, né? Já tá dando? Bruno. Então põe de novo lá pra mim. Qual que é o nome da matéria de hoje mesmo? Nossa. Culinária. Contabilidade gerencial, Felipe. Controladoria. Porra, tá por dentro, hein, Felipe? Acho que ele quer responder lá e não sabia qual o nome da... É que não tá aparecendo aqui no canto aqui, sabe? Vence hoje e tal, enfim. Tá, o aviso da data, né? Tá vence hoje, vence daqui uma semana. Tá, fechou, valeu. Tá bom, Felipe. Então tá, gente, eu acho que encerramos por aqui. O senhor vai passar alguma atividade valendo nota, sem ser essas de presença? Fica quieto, Guilherme. Vai dormir. Para de ficar perguntando se ele vai dar mais atividade, guria. Ui. Não, eu vou dar para avaliação, né? Mas não vai ser toda a aula igual era o semestre passado. Graças a Deus tiraram. Porque eu achava muito maçante colocar uma atividade toda semana para vocês. Sim. Tinha atividade que a gente acabava colocando que não tinha tanto objetivo na formação de vocês, né? Não vou falar que era encheção de linguiça. Nossa, e eu fiz todas. Chateado. As últimas eu não fiz. Esse negócio de fazer resumo, eu ignorava. Leio artigo, resumo. Desculpa, professor, mas eu leio processo o dia inteiro. Vou chegar aqui em casa, vou ler processo e fazer resumo? Não, mas era pela cobrança da reitoria, né? Mas graças a Deus eles liberaram a gente. Então, eu só vou colocar as que efetivamente têm uma função
prática para vocês, né, que ajude na formação de vocês. Claro, fazer um resumo ajuda. Não tanto quanto... Não, eu prometo fazer esses. Fazer a aplicação dos conceitos que a gente aprende. Tranquilo então, gente? Tranquilo, professor. Conforme combinado, 9 horas, estão liberados para responder a questão. E jantar, dormir. Dormir, descansar. Também faz parte da vida, né? Tá bom, então. Boa noite, professor. Boa noite, Boa professor. noite. Até semana que vem. Bom descanso para vocês. O senhor também. Boa noite. Boa noite. Vamos com Deus. Amém. Professor, Oi.